Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Entre Salas. Muito prazer, eu sou Breno Ursino. E hoje nós vamos entrevistar Patrícia, ela que é a fiscal regional do DR, aqui na Regional de Curvelo. E hoje estou aqui também para apresentar junto comigo Lídia. Como é que tá as coisas? Tá boa? Tudo bem, um prazer primeiro estar aqui com vocês. Estou também muito nervosa porque é a primeira vez que eu participo, né, de um podcast e eu escuto muito podcast, eu gosto dessa dinâmica e eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, sobre trânsito e os perigos do trânsito, sobre o Maio Amarelo. E eu gostaria até de colocar uma coisa que às vezes o pessoal não sabe sobre o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, porque a gente é responsável pelas rodovias estaduais. Todas as rodovias estaduais do estado de Minas são do DR. E a fiscalização de trânsito e transporte é de competência do DR também. E a Polícia Militar Rodoviária é criada através de um convênio feito com o DR. Ah, Então, a interessante. gente pode atuar junto com eles nas rodovias e, na verdade, eles são, vamos dizer assim, conveniados para atuar nas rodovias estaduais. Então, Patrícia, sobre o uso do celular no volante. Você acha que o uso do celular no volante deveria ter punições mais severas? Sim, eu acho que as punições deveriam ser mais severas e deveria ter mais fiscalização com relação a isso. Porque hoje o maior causador de distração no trânsito Eu sei. é o celular. E hoje é muito comum, você vê até de moto as pessoas passando e digitando no celular. Sim. Igual uma coisa que você até nos explicou mais cedo, é que foi a mudança do termo de acidente para sinistro. Tem algum motivo por trás, assim? Você concorda com essa mudança? Que, igual você mesmo diz, ainda não está muito acostumado, né, com o termo, até porque você já está há alguns anos nesse cargo. O que você diz sobre essa mudança? Olha, a mudança ela foi para dar uma sensação, mudar a sensação das pessoas. Porque quando a pessoa se envolve num sinistro, ela, quando você fala acidente, parece, não é uma coisa que assim, não tinha como eu evitar aquela situação, né? Eu atravessei a rua sem olhar e aí aconteceu por acaso, eu um bateu em mim. Então não dá aquela severidade do Hum, negócio. Então por isso que passou para sinistro, porque sinistro é uma palavra que assusta mais. sim, realmente. Igual outra coisa que nós conversamos mais cedo, que foi até uma pergunta que você fez para os alunos que estiveram presentes, é a questão de por que devemos seguir regras. Você até fez as perguntas, né? Por que que era necessário, melhor, se era necessário aumentar punições, legislação, educação, quando esqueci qual que era o outro, Comprometimento. comprometimento. Eu até gostaria de ter falado naquele momento, porém acabou que eu preferi passar, porque igual aquele negócio que eu penso. Se a pessoa ela tem a educação e o comprometimento a seguir as diretrizes básicas das leis de trânsito, não é necessário uma punição, uma legislação mais pesada. Eu vi que muita gente estava pensando mais em punições. Eu já penso o contrário. Você também pensa dessa forma? Se não, qual a sua visão? Eu acho que se todo mundo pensasse da forma que você pensa, nós íamos chegar num trânsito mais seguro. Por quê? Vamos lá. Você usa o cinto de segurança é para a sua segurança. Não é porque o policial vai te punir. Você usa o capacete para sua segurança. Não é porque o policial vai te multar. Não ia precisar nem dessa figura do fiscal, do policial, para preservar uma coisa que é sua. Você tem que cuidar. A vida é sua.
É importante que você cuide dela. Então a gente tem que parar de achar que a gente está fazendo aquilo por causa do outro. A gente está fazendo também por nossa causa. Ah, sim. Isso realmente explica muita coisa. Igual você disse que a gente usa o cinto de segurança não para não sofrer punição, mas sim para nossa segurança. Esse dia para trás eu estava indo à Felizlândia e eu presenciei um acidente. Eu indo, tinha um senhor vindo, acabou, diz ele que o próprio acabou dormindo, né, ao volante, aí o carro capotou. Eu vi presencialmente, que eu estava no momento, que ele só não faleceu porque ele estava de cinto. O carro acabou todo. O carro andou a muita distância, rodando, saindo da pista, batendo nas laterais. E eu dava pra ver que não é só eu quem fala, quem tava lá diz a mesma coisa, que ele só não faleceu por conta do cinto de segurança. Então, realmente, se todos nós tivéssemos esse pensamento, acaba que nós teríamos um trânsito mais seguro. É, bem menos mortes no trânsito. Os números dos, dos mortos no trânsito, eles se comparam ao número de guerra. Nossa, Se você pegar a guerra da Ucrânia, que está aí atualmente, pega os números de mortos nela. É lógico que o que a guerra causa na população, de insegurança, de falta de outras coisas, é muito grande. Mas se for falar só em questão de mortos, o número do trânsito no Brasil é maior do que a guerra. nossa, a que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos? E depende de nós mudar esses números. Quem você acha que causa mais acidentes? Motoristas, motociclistas ou pedestres? Isso aí é uma pergunta até difícil de responder. O maior número de sinistros com fatalidade acontece com motociclistas. Porque são veículos mais ágeis, são mais vulneráveis, porque não tem, vamos dizer ali, armadura para poder proteger, né? E é um veículo que ele aumentou muito a quantidade de motocicletas, até pelo custo que é adquirir uma motocicleta. Então, isso daí influencia, mas a questão de provocar o acidente é difícil da gente olhar assim, quem provocou aquilo. Porque, na verdade, se a gente for olhar, o maior tinha que cuidar do menor. Então, vamos dizer, toda hora o carro teria que parar para o pedestre passar. Só que se o carro for parar toda hora que o pedestre está passando fora da faixa, em todos os lugares, o carro não anda. Então, isso aí é falta. Cada um erra um pouco. E todos provocam os sinistros. Agora, o maior prejudicado são os ciclistas, motociclistas e pedestres. Hoje mais cedo também. Hoje, bom que hoje o podcast vai ser com base na palestra de hoje mais cedo, né? Tá certo. Você citou a questão de... Perguntou se algum dos alunos aqui já conduzia algum veículo. Foi um resultado um pouco não muito agradável, né, por serem menor de idade, mas não é por parte nossa, né, infelizmente. A gente gostaria que não fosse esse o caso, mas isso já não depende de nós. O que você diz que é necessário, não somente da carteira, porque igual para fazer os testes, né, para tirar a carteira de motorista, é necessário fazer alguns exames, psicotécnico, né, entre outros. Você acha que tem algo além disso? Seria interessante a gente abordar nessas aulas? Olha, eu acho que a questão da preparação e das regras, que eu acho que a gente devia implantar dentro da base curricular a matéria de segurança no trânsito. Você diz aqui na escola, né? Dentro da escola. Porque o que acontece? Se você vier com uma matéria ali, desde o primeiro ano ali do segundo grau, por exemplo, falando sobre trânsito, quando você chegar na época de tirar a sua habilitação, você já tem assim a matéria, você já conhece tudo sobre trânsito.
Não vai ser aquela coisa de você estudar um pouco ali para você passar, pra você conseguir aquele numeração, aquela pontuação mínima para você tirar a habilitação, sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Na minha época teve isso, não sei hoje. Eu não sei a grade curricular do ensino fundamental 1 deste ano. Mas na época que eu estudava no ensino fundamental, os anos iniciais, nós tínhamos a matéria Educação para o Trânsito. Era Que uma vez, bacana saber. era uma vez na semana, era atividades totalmente relacionadas ao trânsito, né? Como o nome da matéria já diz, Educação para o Trânsito. Tem alguns anos, isso eu comentei, não lembro com quem, que eu acharia interessante. Se tirou voltar com essa disciplina nos anos iniciais e manter até o ensino médio. Principalmente o ensino médio é aqueles que estão prestes a tirar carteira, que são jovens de 15, 16, 17, 18 anos. Então, é uma coisa que houve essa deficiência durante alguns anos, mas seria interessante aprofundar ainda mais, no caso, ensinar para uma criança, igual diz, criança não mente, né? Criança cobra mesmo. É uma criança justamente aquelas leis mais interessantes, não cortar pela direita, não ultrapassar pela direita, não atravessar o sinal vermelho, coisas básicas, mas que isso já vinha dando aquela sementinha na mente da criança, que, que era entrando justamente naquele ponto de educação, para não precisar tanto de Punição. punições. Eu acho que assim, você colocou muito bem. Eu não sabia que aqui tinha na base curricular, nos anos iniciais ali do fundamental, a educação para o trânsito, mas isso é raro de você ver. Na base curricular dos municípios você não vê essa matéria. Então, o que você acha sobre menores de idade na direção de um automóvel? Eu acho inconcebível. Muito pai que agora vai querer jogar pedra em mim, como que eu vou falar? Mas eu acho uma irresponsabilidade do pai que entrega a chave de um veículo para uma pessoa que ela não foi preparada para aquilo ainda. É. E o que acontece? Aquilo ali, ela está colocando a vida do filho dela em risco, né? Porque eu falo que você não tem a preparação, às vezes falta até a maturidade para tomar a decisão ali, né? Você chega num cruzamento, né, alguma coisa, você pega uma situação que não é dentro do que você já viu ali e às vezes você não sabe nem como reagir porque você não conhece sobre aquilo. Então eu acho que isso daí é uma coisa que as famílias precisam repensar. Essa questão de entregar o veículo automotor para uma criança, né? Eu falo que ali 12, 13 anos, ela, por mais que seja grande em tamanho, porque às vezes desenvolveu muito, mas eles ainda estão em formação. Que hoje em dia o que mais tem, né, é menores, né, de idade na direção, né? Ainda mais na nossa Automóvel. região, né? Com Pois é, uma região rural, a fiscalização é mais branda, então é. Aí eles não se importam, não tem fiscalização aqui, eu vou. Só que o problema não é a fiscalização, é mais uma vez a gente voltar naquilo, da consciência. Porque você imaginou, eu sou mãe, eu vou lá e entrego a direção do veículo para o meu filho que não está preparado para aquilo. Ele se envolve num sinistro de trânsito. Aí ele falece. Eu vou ter que carregar aquela culpa o resto da vida. Porque eu não precisava de ter colocado ele naquela situação. uma coisa que eu vi na internet, nada melhor do que perguntar à fiscal do DR. Eu vi nesses perfis, TikTok, Instagram, que em um caso de emergência, por exemplo, o meu pai, ele está passando mal, não tem ninguém habilitado. Nesse ponto, se caso o veículo for abordado e se for uma multa, dizem que pode recorrer porque era um caso específico, era um caso de necessidade, porque meu pai não estava bem, era necessário ir ao médico, porém só tinha eu que não tenho a carta, porém fui eu que fui conduzindo. Procede essa informação? Mas isso aí
tipo, você tem que provar isso judicialmente depois. Uhum. Porque a medida que é tomada ali pelo agente de trânsito é administrativa. Então, ele pode te multar, Que é o trabalho dele, que né? é o trabalho dele. Aí, tá, ele pode... Ah, não, eu não vou liberar você aqui, vou acabar de levar o seu pai até o hospital. Ele leva você lá. Aí depois, judicialmente, é possível que você consiga reverter essa multa aí. Uhum. Mas, assim, na hora lá, não tem nada que legalmente falando, naquele momento, que ele não precisa de fazer autuação em quem está conduzindo sem habilitação. Ah, Quieto. sim. Mas no Quer- caso de vida, a pessoa vai socorrer. Caneta. Você tá vendo seu pai morrendo. Você não vai se importar com a multa, Não, que se dane a multa, não é importante é meu pai. né? Mas aí você tem que pensar nisso aí, a questão da responsabilidade Uhum. também. Porque você não pode sair doido fazendo coisa no trânsito, porque senão, além de você não chegar com o seu pai para ser socorrido no hospital, você ainda pode chegar junto com ele para ser socorrido. Aí é um ponto que, como você disse, é um ponto que deve haver muita repensar pra gente realmente procurar, graças a Deus, ao menos lá em casa, né? Sempre tem alguém, então, se Deus quiser, não vai ser necessário isso acontecer. Mas vamos agora às principais causas de sinistros no trânsito brasileiro, que é o excesso de velocidade, o alcoolismo e as distrações, ou seja, o celular. Você tem alguma ideia de que possa ser resolvido isso além daquelas que a gente já citou agora há pouco? Algumas ações que podem diminuir isso. Olha, o excesso de velocidade, infelizmente, os carros hoje em dia, cada dia melhores. Se as vias estiverem melhores, então, mais a probabilidade de aumentar o número de sinistros é maior. Então, o que que precisa? Conscientização de que quanto maior a velocidade, as pessoas terem consciência de que se aumentar muito a velocidade, menos controle a pessoa tem, e se acontecer um sinistro, maior a gravidade das lesões, né? E do número de vítimas. Tem até um. Então, assim, tudo parte da educação. Se Uhum. não houver conscientização e educação, não tem o que fazer. Tem até uma sátira na internet, só um momento, não, tem até uma pode sátira na internet que brinca até 80 o anjo guarda, depois de 80 o anjo aguarda. É bem por aí. Né? E principalmente em rodovias que tem pistas simples, de pistas simples, que não tem acostamento, né? O risco da velocidade é maior. Então, você acha que o aumento de carros elétricos mudaria o trânsito? Bom, o carro elétrico, em questão de segurança no trânsito, ele não vai afetar muita coisa. Ele vai afetar, às vezes, até negativamente na questão do barulho, na questão das cidades, porque o que acontece? O barulho do carro, ele às vezes alerta o pedestre que está indo atravessar, alguma coisa assim. E os carros elétricos, eles são muito silenciosos. O que a gente tem visto, o aumento, e que a gente tem se preocupado muito, é com a questão das bicicletas elétricas. Os autopropelidos, porque eles não precisam de habilitação. Muitos pais têm comprado para crianças e adolescentes, e isso tem virado um problema nas cidades. Por quê? Eles não seguem as regras de trânsito, Não mesmo. aí eles começam a andar na contramão, e aí não param na placa de pare, e aí nisso aí vão aumentando o número de sinistros. Não estão usando o capacete. Então, a gravidade do acidente ali, do sinistro ali pode ser maior. Então, isso tem preocupado. Mas ver uma perspectiva de que os carros elétricos vão reduzir acidentes, eu não vejo. A MG 930 ele está sendo asfaltada. E eu vejo, não só eu, quem mora aqui, principalmente às margens da rodovia,
vê que aumentou drasticamente a velocidade que os motoristas conduzem seus veículos. Muitos falam que a solução deveria ser colocar radares e lombadas. Você concorda com isso ou tem alguma ideia melhor? O único meio de controlar a velocidade de fora seria mesmo a instalação de radares e de lombadas em rodovia, ela não é o mais aconselhável. Uhum. Porque dependendo da velocidade que a pessoa vier, ela pode fazer uma projeção do veículo se ela não vê a lombada, né? O quebra-mola que eles falam ali. Então, o melhor para a rodovia são os radares. E aí tem os radares fixos e os móveis, que provavelmente vai ser o que vai ser utilizado aqui na região. Então, Patrícia, como conscientizar jovens sobre direção responsável? É falando, é através dos exemplos, né? É trazendo isso, é levando isso para dentro de casa, para os pais virem também, dando exemplo desde criança, porque quando a gente vem com hábitos, com bons hábitos, a gente vai passando esses bons hábitos e aquilo se torna parte do nosso dia a dia, a gente já não consegue ver aquilo como algo que seja imposto a gente por obrigação. Faz parte do dia a dia a segurança. Então, a gente tem que procurar ter mais isso dentro das escolas. Ter mais debates relacionados à segurança no trânsito dentro das escolas, né? Aos perigos do trânsito, a trazer dinâmicas, experiências do dia a dia. Eu falei que a gente lá no DR, a gente está procurando levar mais isso para dentro das escolas, falar mais com os adolescentes, e a gente está recebendo material. Eu não trouxe hoje aqui para vocês, mas é uma proposta que eu tenho. A gente tem óculos que simulam a visão de pessoas que ingeriram bebida alcoólica. Nossa. Então, vocês vão ver como que uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica enxerga. E através daquilo ali, vocês vão poder falar se vocês acham seguro ou não dirigir, beber e dirigir. Então, assim, são essas coisas na vivência que a gente vai melhorando, né, o nosso trânsito. Encaminhando para o final do nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu quero trazer para vocês é que vocês são responsáveis por o nosso trânsito daqui para frente. E que um trânsito seguro depende de cada um de nós. Então, que cada um faça a sua parte, tenha responsabilidade, e aí a gente caminhando juntos aí nessa questão da segurança, a gente vai ter menos mortos no trânsito. E também falando sobre o lema desse ano, do Maio Amarelo: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Então, enxergar como? Enxergar de ver, que é tirar o olho do celular e ver o trânsito. E se colocar no lugar do E se colocar no lugar do outro. Certíssimo. É a hora que você está como pedestre, você se colocar no lugar do motorista e não atravessar no lugar errado. Quando você está como motorista, é você se colocar no lugar do pedestre e dar preferência para ele naquele lugar. Que aí a gente vai ter um trânsito mais seguro. Então, por hoje, ficamos aqui. Muito obrigado, Patrícia, por ter cedido seu tempo a conceder essa entrevista. Fique ligado que da semana que vem teremos outro episódio e até a próxima!